Boa noite, está iniciando o programa Destaque Rural com as principais informações sobre o agronegócio, economia, clima e também mercado. Vamos então com o Destaque Rural Notícias dessa noite. Seja muito bem-vindo. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. As notícias de agronegócio que tiveram destaque hoje nos principais portais e também no Destaque Rural, começa com a respeito da febre aftosa. 97% do rebanho foi imunizado na primeira etapa de vacinação. A primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa, realizada em 1º de maio a 15 de junho em 20 estados e no Distrito Federal, imunizou cerca de 97,3% do rebanho de 201 milhões de cabeças. A imunização alcança 195 milhões de bovinos e bubalinos, segundo a divisão da febre aftosa DIFA do Ministério da Agricultura. Conforme o Ministério, a partir de novembro de 2019, se forem cumpridas todas as ações previstas no Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, o PNEFA 2017-2016, será suspensa gradualmente a vacinação obrigatória no Acre, Rondônia, parte do Amazonas e Mato Grosso. Conforme calendário de suspensão do PNEFA, a retirada completa da vacinação contra a aftosa em todo o país está prevista para o segundo semestre de 2023. Importação da China cai 21% em julho ante julho de 2017 para 8 milhões de toneladas. A importação de soja, né? As importações chinesas totalizaram 8 milhões de toneladas em julho, volume 21% menor que o registrado em igual período no ano passado, informou na última sexta-feira o Departamento de Alfândega da China. No acumulado de janeiro a julho de 2018, foram importadas 52 milhões de toneladas, recuo de 3,7% comparado com o volume registrado nos 7 primeiros meses de 2017. A fonte é da Dow Jones. O ministro Maggi, que esteve presente no 28º Congresso e Expo Fenabrave em São Paulo, falou a respeito do frete. Continua, então, a novela dos fretes, né? Ele disse que o frete impactará e terá efeitos sobre a inflação. De acordo com ele, não se tratará de uma escalada de preços, mas de um ajuste. O Maggi também falou no mesmo evento que espera que até o fim do mês consigamos retornar comércio com a Rússia. Disse o ministro que no fórum acreditar que até o fim do mês o Brasil retomará o comércio de carnes com a Rússia. O presidente disse que finalmente ajustaram as demandas técnicas e espera que até o final do mês seja retomado o comércio. O ministro contou que viagem a Joanesburgo, na África do Sul, com o presidente Michel Temer, por ocasião da reunião de países do BRICS, conversou com o ministro da Agricultura russo e Temer com o presidente Vladimir Putin. Maggi disse que foi dado um ultimato ao russo. O ministro também contou da importação de trigo que está sendo realizada, que o Brasil não importava o cereal da Rússia, e também a questão da liberação dos frigoríficos russos com a importação para o Brasil de pescados, principalmente o bacalhau. Então, esse comércio bilateral com a Rússia, com o que diz respeito ao Brasil, já está ajustado. Falta, então, a Rússia cumprir com o seu papel no acordo e passar, então, a exportar novamente a carne dos frigoríficos brasileiros. Vamos, então, para as notícias de economia.
Receita Federal abre consulta ao terceiro lote de restituição do IR 2018. A Receita Federal abre hoje, a partir das 9 horas, ou melhor, abriu hoje pela manhã, a partir das 9 horas, consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda, o IRPF 2018. O crédito será feito no dia 15 de agosto para mais de 2,8 milhões de contribuintes e o lote inclui restituições residuais do exercício de 2008 a 2017. No lote, o valor das restituições chega a 3,6 bilhões de reais. Deste total, 342,9 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade, como os idosos acima de 80 anos, de 60 a 70, idosos a partir de 60 anos, então, pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave e cuja maior fonte de renda seja o magistério. Para saber se teve declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone, número 146. Na consulta à página da Receita, o serviço é o CAC. É possível verificar o extrato e a declaração e ver se há verificar se há inconsistências identificadas pelo processamento. A Receita disponibiliza ainda aplicativos e tablets para smartphone. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate neste prazo, deverá fazer requerimento por meio da internet, mediante o formulário eletrônico. Também, em economia, os alimentos têm queda de preço e ajudam a segurar a inflação em julho. Alimentos e bebidas tiveram queda de preços em 0,12% em julho. O grupo de despesas, que havia apresentado alta de preços de 2,03% no mês anterior, foi um dos principais responsáveis pelo recuo da taxa da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de junho para julho. Segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IPCA, que é considerado pelo governo federal a inflação oficial do país, recuou de 1,26% em junho para 0,33% em julho. Entre os produtos com queda de preços, destacam-se a cebola, batata inglesa, tomate, frutas e carnes. Apesar da queda média de alimentos, a alimentação fora de casa passou a custar 0,72% em julho. Isto se aplica pelas férias, que aumentam a demanda por esse tipo de consumo, e pela Copa do Mundo, quando tradicionalmente as pessoas se reúnem fora de casa, em bares, restaurantes, para assistir aos jogos, disse o gerente da pesquisa, Fernando Gonçalves. Também em economia, China impõe tarifas a produtos dos Estados Unidos no valor de 16 bilhões de dólares. A China decidiu nesta quarta impor tarifas a uma nova seleção de produtos importados dos Estados Unidos no valor de 16 bilhões de dólares. Depois de revisar a segunda parte da lista, os produtos sujeitos a encargos. Este novo rodízio de tarifas estará em vigor a partir de 23 de agosto, segundo a Comissão de Alfândegas do país chinês, e vai se somar as já aplicadas a produtos no valor de 34 bilhões de dólares. Para atualizar essa lista, a Comissão de Alfândegas contou com a assessoria dos departamentos governamentais pertinentes a associações industriais e empresas, com o objetivo de proteger os interesses das companhias e consumidores domésticos, segundo a agência Xinhua. Em junho, as autoridades do país divulgaram uma lista de produtos pertencentes dos Estados Unidos por um valor de 50 bilhões de dólares, aos quais seriam impostos encargos caso o presidente americano Donald Trump decidisse aplicar tarifas por esse mesmo valor a produtos chineses importados pelos americanos. Após a decisão de Trump aplicar
encargos de 34 milhões a produtos importados da China, principalmente tecnológicos, Pequim respondeu com uma primeira onda de tarifas e bens americanos pelo valor, sobretudo agrícolas e, concretamente, soja. Vamos então para a previsão do tempo? Previsão para quinta-feira, amanhã, na região sul do país, frente fria provoca chuva ainda cedo no centro-oeste e sudoeste do RS e no oeste de Santa Catarina e Paraná. O leste de Santa Catarina e do Paraná tem sol com nuvens, mas sem chuva. Nas demais áreas, aos poucos, a frente fria provoca aumento de nuvens e chove a partir da tarde. Já na região centro-oeste, frente fria provoca aumento de nuvens e chuva ainda cedo no sul do Mato Grosso do Sul. Aos poucos, as nuvens aumentam e chove também nas demais áreas de Mato Grosso do Sul. Chuva e trovoada à tarde no Distrito Federal e centro-sul de Goiás. Tempo seco nas demais áreas da região. Uma boa noite a todos, então, e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.